a agenda globalista, órgãos federais tentam emplacar a ideologia de gênero. A agenda globalista voltou com força no governo Lula. Agora, o Ministério das Relações Exteriores anunciou a criação de um cargo de alta representante para temas de gênero da diplomacia brasileira. Escolhida para a pasta, para assumir a função, é a ministra de Carreira Diplomática, Vanessa Dulce de Farias, atual cônsul-geral adjunta do Brasil em Barcelona. A ministra também atuou nas embaixadas brasileiras do Paraguai e da Argentina. E, segundo o Itamaraty, Vanessa participará de reuniões internacionais sobre temas de gênero, além de atuar em articulação com outros ministérios sobre o assunto. Estão dando muito destaque para uma grande bobagem, que é essa questão de gênero. Só temos dois, macho e fêmea. O resto é invencionista e loucura que nós estamos vivendo nesse paradoxo brasileiro. Fala, Esther. Às vezes eu me confundo com esse negócio aqui do microfone. Essa moça, ela ganhou, inclusive, algumas medalhas, tá, em Câmara Municipal, mas isso não é muita novidade, tá? Ela, pelo menos vou falar para São Paulo, que é onde eu tenho um conhecimento um pouco maior, né? Provavelmente vão tentar fazer isso nos outros estados da federação, porque São Paulo é sempre a pipeta de ensaio para o resto do Brasil, né? Incrível. Eles primeiro tentam fazer as desgraceiras deles aqui para depois querer expandir para o resto do país. Então, aqui em São Paulo, eu sei que tem muitos gestores técnicos, e que são técnicos, por exemplo, de área de saúde, sendo pressionados a implantar o tal do prontuário neutro, prontuário gênero neutro, sabe? Então, é muito complicado você conversar sobre isso e pedir para que pessoas que são completamente científicas, né, e que optam e que trabalham com isso, ampliarem e implementarem essas coisas. Então, você tem a pressão nesse sentido e precisa de uma legislação específica para isso, tá? Então, agora, o que vai demandar é que os nossos representantes estejam atentos a essa questão para que procedam com os mais variados instrumentos legislativos possíveis, como requerimentos de informação, indicações, para barrar isso, tá entendendo? Ocupar essa turma para que eles não consigam avançar, né, nos seus objetivos. Então, você tem o governo Lula colocando uma pessoa especificamente para fazer esse tipo de trabalho e tocar a agenda, tá? Mas quando ele implementa esse trabalho, ele não delimita como que essa agenda vai ser implantada. Ele fala assim, vamos fazer isso para tal coisa ser realizada. Mas ele não fala assim, vamos realizar de tal forma. E começa a pressionar as instituições e entidades, sobretudo aquelas que são técnicas científicas, a começarem a se relativizar. É engraçado que a gente passou durante, 2 anos, um período de pandemia, sendo chamados de negacionistas o tempo todo, em razão de doença que as pessoas mal conheciam, em razão de remédios que nem os médicos tinham a plena certeza do que funcionava e do que não funcionava, tá? Mas as questões que efetivamente elas são, historicamente, desde que o mundo é mundo, já efetivamente comprovadas, elas são relativizadas ou ainda inventam coisas como como é que é o negócio climático racista, o negócio climático machista, que assim, eu nem decorei esses nomes ainda, que eu tô até com medo de começar a estudar sobre isso, que eu vou precisar estudar a fundo sobre esse negócio aí, tá? Que é a mudança climática racista e a mudança climática machista. Eu não tô brincando. Meu Deus do céu, tem até isso. Mas tem isso não tem a ver com climatério, não? Ai, cara, olha, tem assim, pelo que eu pude ler por cima, é uma coisa... Menopausa e andropausa, é isso? Seria mudança climática e a menopausa da Terra? Ai, olha, assim, eles partem do princípio... Tem que ter muita paciência. Eles partem do princípio que as pessoas marginalizadas, elas tiveram que obrigatoriamente ir morar nas encostas. Essas pessoas, elas são majoritariamente de determinada cor ou de determinado sexo, porque para mim não existe gênero, o que existe é sexo. Então eu procuro não me render à linguagem, porque quando você se rende à linguagem, no fim das contas, verdade, você acaba contribuindo com a agenda. Fica refém. E eles partem do princípio que, se estas pessoas que são de determinada cor, de determinado sexo, foram obrigadas a morar nas encostas e as emergências climáticas fizeram aquela costa desabar, isso é um racismo climático, um racismo de gênero machista.
Então, aí eu estou estudando amplificar. Eu pincelei, tá, pessoal? Para vocês depois falarem, ela falou besteira, tá? Não, eu pincelei uma introdução, porque eu ainda não me aprofundei no estudo disso, tá? Porque eu vou precisar. Para você ter noção. Tem até igreja querendo tirar o sexo de Deus, quer dizer, não trata. Como é que vai ficar a oração do Pai Nosso? Pai Nosso, não sei. Não, né? Pai Nosso. Não sei nem é pai. Eu não sei. Não pode nem ser pai. Tem que ser mãe, eu não sei. Assim, se acaba que é justamente isso que eu brigo um pouco, né? Às vezes na rede social, com essa questão dos nossos eleitos. A gente passa uma campanha inteira. Eu estou me candidatando agora porque eu sou um guerreiro que vou me colocar à disposição, vou fazer esse sacrifício. Meu filho, sacrifício é depois que você é nomeado. Racismo ambiental e climático, uma realidade negligenciada pela sociedade. Olha que coisa de louco. Você viu. Eu até falei o nome errado, porque esse negócio aí eu tô até irritada para a hora que eu tiver que começar a estudar. Já me irrita previamente. Você vai ter que tomar um Plasil, talvez um Gardenal, né? Então você pode contar que nessa agenda desta moça aí também está a implementação destas coisas, tá? Como o racismo climático, o racismo, machismo climático, todas essas coisas que eles inventam, né, para fazer distrair a sociedade, fazer engenharia social de praxe, né? Porque quanto mais leis inúteis eles conseguem, né, encher o nosso ordenamento jurídico, mas as coisas que são objetivas e que a sociedade precisa para poder voltar para certa ordem, né, das coisas, são atrasadas, né? Então, é mais ou menos por aí. E eu achei curioso que na última prova da OAB, eu sempre assisto, né, os detonas, aí, os dias D que eles fazem, que são as revisões, porque geralmente a prova da OAB, ela dá meio que o tom do que vai acontecer no decorrer do caminho. Geralmente é assim, todas as questões que eles trazem, que eles não costumam trazer e que são o ponto fora da curva, acaba virando tendência, né? Tanto com os parlamentares quanto com... Ou seja, eles mexem na lata de lixo, esse vai ser o próximo assunto. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, eu tive ali teve um professor, se não me engano, de filosofia do direito, que ele já quis abordar ali essa questão do racismo ambiental. Foi a partir dali que eu vou estudar isso aqui deve virar tendência em algum momento. Então, isso vai andar para frente, tá? E muito provavelmente essa moça ela deve passar isso aí. A ideologia de gênero agora, e eu quero alertar vocês o seguinte: eles se irritam muito quando a gente fala ideologia de gênero, tá? Eles ficam muito irritados com o termo muito, muito, muito. Porque, assim, na verdade, o termo correto é estudos da identidade de gênero, tá? Quando você fala ideologia de gênero, você relativiza, porque a ideologia é uma coisa que você pode ou não aderir, certo? Agora, como que você vai dizer que não vai aderir à identidade de alguém? Você precisa aceitar, obrigatoriamente, a identidade daquela pessoa. Agora, se é uma ideologia da qual... Não, você não é obrigado a aceitar, porque a ideologia... Você tem a liberdade de consciência de crença, você tem diversas liberdades. E quando você fala que uma ideologia... uma ideologia na ciência, é uma ciência filosófica, mas não é a ciência efetivamente. Então, você retira todo o caráter sério da coisa, né? Então, eu passei por isso porque, assim, eu fui durante 4 ou 5 anos, mais ou menos, representante do Escola Sem Partido, né? E como representante do Escola Sem Partido, eu tive que debater muito com essa turma, e uma das agendas que a gente combateu muito foi a agenda da ideologia de gênero. Então, a primeira vez que eu me deparei com ideologia de gênero não existe. Eu falei, opa, acho que eu enfiei o dedo numa ferida aí, hein? E aí, a partir daí, entende? Então, quando a gente pega os julgados do nosso Supremo maravilhoso, né? Decisões, né? Tão lindas, amo vocês. Quando a gente pega essas decisões... Você até tá de preto hoje em homenagem a eles, né? Tô em homenagem, poxa vida. O que seria de minha vida sem Xandão? Estou falando do bebida alcoólica. Xandão, claro. Estou falando da bebida alcoólica. Quando você pega as decisões deles, inclusive a que fez a equiparação ao crime de racismo, ali eles fazem todo
um destrinchamento sobre ideologia de gênero e o quão esse termo ele é excludente, então irrita muito eles, e aí eu faço questão mesmo de martelar na ideologia de gênero e costumo dizer que quem adere à agenda da ideologia de gênero não passou no teste do pezinho. Eu acho que até roda no exame de fezes, né? Até não consegue passar nem no exame de fezes, né? Acredito que sim. Então, você pode ter certeza que uma vez que o Lula ele nomeou uma ideóloga agora, que é essa moça, tá? Para poder disseminar esse globalismo, vai muita agenda, vai para frente aí. Vem coisa grossa por aí, né? Vem coisa grossa. E eu achei uma coisa curiosa, né? Eu acredito que um dos grandes problemas que a gente tem hoje dentro da sociedade é a maneira como o ensino está enviesado, e esse ensino enviesado, ele é independente se é numa escola pública ou numa escola particular, tá? Isso eu tive a oportunidade de ver, assim, de escancarar. Coisas como colégios imensos, dos quais eu não vou citar o nome para evitar processos, seja para o canal, seja para você ou para mim, tá? Mas colégio grande mesmo, que os pais apostam nesse colégio. Pagam caro para serem doutrinados. Eu vou colocar ali a mensalidade entre 8 a 12 mil reais, tá? É essa a mensalidade desse colégio que eu tô falando. E eu tive a oportunidade de... Houve um debate com o idealizador e autor do projeto, Escola Sem Partido, Miguel Najib, e o diretor / dono deste colégio. E neste debate, ele xingou o doutor Najib daquela palavra que termina com ista, taxista, lá que vocês já sabem que o esquerdista gosta de xingar o conservador. Frentista. E aí, frentista, taxista, e aí, vocês já sabem qual é a palavra que eu tô falando. Eu vou tentar evitar que o canal caia. Eu tô acostumada a usar silogismo às vezes para evitar uma sanção para o canal. E quando a gente usa essas palavras com ista, às vezes acontece. Então, nisso, esse doutor Najib processou o dono do colégio, e neste processo eu fui ser testemunha. Então, eu pude ver, e eu tenho a gravação, tá? Porque já na inauguração ali dos processos eletrônicos, desse diretor falando e dizendo que, sim, o ensino ele é enviesado para a área da esquerda, porque é assim que tem que ser, porque este é o correto. Então, eles ensinam, sim, por exemplo, que o socialismo é o bonzinho, o capitalismo é o mauzinho. Então, ele no depoimento para o juiz, ele deixa claro que é assim que é. Então, é só para vocês entenderem. E eu aprendi algumas coisas no decorrer desse tempo. Aprendi coisas das quais eu já estou me planejando para blindar a minha filha. E, às vezes, quando eu posso, quando eu me lembro, eu dou umas dicas ali nas minhas redes sociais. E a dica desse ano, no dia 1º de março, foi: pessoal, olha só, dia 8 é dia da mulher. Já perguntem para a diretora da escola dos seus filhos qual figura feminina que as professorinhas pretendem trabalhar com as criancinhas. Por quê? Gente, olha só, se vocês derem muita sorte, as professoras, elas vão trabalhar a Ruth Rocha, que não é uma coisa assim que vai escandalizar ideologicamente ninguém, vão trabalhar Princesa Isabel, que tem um caráter conservador. Agora, não se impressionem se a sua filha chegar com o desenho da Frida Kahlo em casa. Não se impressionem se a sua filha chegar em casa com o desenho da Dandara, Mulher do Zumbi, porque isso é majoritário dentro de um consenso das professoras, que são mulheres que representam as mulheres fortes e revolucionárias, porque é uma agenda. E quando veio esse convite, eu falei, olha que bom, vou escrever sobre mulheres que efetivamente tiveram conquistas femininas, antes de sequer se falar em movimento feminista, antes de sequer se mencionar sobre uma agenda revolucionária, como, por exemplo, Joana d'Arc, como, por exemplo, entre outras mulheres ali. E este livro ele pode servir de orientação para que as mães possam, inclusive, a partir do momento que a professora disser, não, vamos trabalhar Frida Kahlo, a mãe poder dizer, opa, pera, não. Então, ele tem duas opções aqui. Vamos escolher uma figura ideológica neutra, porque a Frida Kahlo, ela ajudou a fundar um partido comunista, ela era ali, negocinho com Sartre, e como isso está ideologicamente enviesado, porque essa é uma... Aí se vai pisar no calo da Frida, né? Exatamente. Então, olha só, eu tenho um livrinho aqui de personagens neutras, tá? Essas personagens neutras, elas podem muito bem ser aí as figuras das quais você pode trabalhar como figura feminina. Ou, caso a senhora não queira e insista em trabalhar esta figura comunista, a minha filha não vem nesse dia. Eu não autorizo com que ela faça esse trabalho. Então, são opções que hoje as mães têm, e para poder chegar e apresentar, né? Ter a alternativa da figura. Conversar na escola.
Porque eu também sei que é muito complicado conversar com as diretoras, eu também sei que é muito complicado conversar com as professoras, elas dão um jeito, às vezes, de convencer, de manipular, e passam a perseguir os filhos das pessoas, e promovem um bullying ideológico com os outros alunos. As professoras conscientes, tá, da coisa ideológica. Então, para vocês não precisarem entrar no mérito da figura comunista, isso, aquilo, vocês têm ali um rol de figuras femininas para que vocês possam, veja, trabalhe essa ou trabalhe aquela. Eu digo isso porque, no meu entendimento, tá? Eu sou aquela pessoa, mulher, que acorda no Dia da Mulher e já diz assim: feliz dia inventado por Lenin para lembrar as mulheres que hoje elas são obrigadas a trabalhar e deixar os filhos na creche, porque senão elas não têm como pagar as contas em casa. Eu já começo o Dia da Mulher assim, eu não gosto do Dia da Mulher. Eu acho isso uma palhaçada, eu acho uma babaquice, tá para vocês entenderem. Mas eu também sei que eu sou uma em 1 milhão de mentes que estão dominadas da sociedade. Eu não vou conseguir chegar numa escola e dizer assim, veja, exclua esta data do seu calendário e não trabalhe. Isso não vai acontecer. Então, se isso não vai acontecer, já dizia o saudoso Olavo de Carvalho, você só consegue combater aquilo que você consegue substituir. Então, o livro ele foi uma grande oportunidade para eu aprender sobre figuras femininas, foi uma oportunidade para eu começar a escrever, né, de jeito sério, sem gracinha, sem brincadeirinha, e para eu poder sugerir para as pessoas, olha só, tem esse livro aqui, onde vocês têm ali um rol de 10 mulheres para vocês escolherem uma figura que te agrada mais e que efetivamente se destacaram na história pelas suas virtudes, não porque fizeram aí um rebosteio mundial com engenharia social. É isso. Perfeito.